queria te agradecer É, pela iniciativa de fazer uma live, né? Abordando um assunto que às vezes a nossa graduação fica meio capenga, que é a questão do sistema imunológico. A gente eu sabe, acho que não eu só a nossa, eu acho que na área de saúde como um todo, porque eu trabalho com como um alguns todo. médicos desportistas e, lógico, proveniente do exercício, sempre gera bons cafés, como eu brinco, né? Porque tudo eu marco um café para conversar. Então, sempre gera Eu estou bons tomando o meu aqui, cafés. ó. Eu acho que de modo. Ah, eu preparei Estou o com o meu chimarrão aqui. e esqueci na cozinha. Então, sempre gera bons cafés. E é isso mesmo. A gente tem que parar e discutir, porque tem muita interpretação errônea. A gente vai falar sobre isso, desde o que dispara de fato, e quando isso é uma resposta natural e tem que ser provocada, né? Bom, eu acho que uma coisa muito legal, assim, além da gente reconhecer essa dificuldade em relação a esse assunto, eu falo por mim, quando eu comecei o mestrado, eu fui conversar com a minha orientadora pela primeira vez, a professora Cláudia, hoje ela é professora da Unicamp, e ela falou citocinas, ela falou uns três, quatro nomes diferentes, e eu perguntei para ela, professora, o que que é isso? Né? E eu já estava no mestrado. Então foi É. muito legal porque talvez o fato até de eu ter me colocado nessa situação me fez crescer mais, né, a dificuldade extrema. E eu preparei umas coisas assim históricas para a gente não esquecer de onde as coisas vieram. E eu queria mostrar uma foto para vocês que estão assistindo a live. Eu tenho feito isso. Eu inverto a câmera e queria mostrar para vocês uma coisa muito legal, né? Tem aqui um quadro, né, uma arte muito bonita que está lá no Museu de Louvre. Eu tive a sorte, né, na minha vida de poder visitar. Não é uma foto que eu tirei, essa foto é retirada de um livro, que ela mostra muitas pessoas naquele momento que estavam morrendo, né? Não sei se você lembra, o pessoal chamou da a peste negra, a infestação que se tinha com, com vinda dos animais, né? Principalmente dos ratos. E aí teve um cara que ele teve uma teoria muito maluca. Ele pegou e fez o seguinte: esse cidadão aqui, ó, o Sir Edward Jenner, ele pegou as cascas das feridas das pessoas que estavam com varíola, Vanessa, e Uhum. ele deu para as crianças inalarem as cascas das feridas. E ele percebeu que em baixas quantidades, nessa casca, a baixa quantidade do próprio patógeno fez com que as pessoas se imunizassem. Na verdade, elas tiveram contato com o antígeno, esse agente estranho ao Claro. nosso corpo, e tiveram tempo de criar uma resposta imune para uma futura defesa. Esse cidadão, ele, a partir desse relato histórico, entende-se que ele foi um dos caras precursores da vacinação, do que a gente chama de imunização. Né? Então, um abraço aí para o professor Ailton também, que está assistindo a gente. Ô, queridão, um beijo grande, super bem-vindo. Toda a galera da Ai, que antiga gama, né? saudades, ó, a professora Dá Paula muita saudade. também. Então, quando a gente pega isso, na minha época, comecei a estudar sistema imune, eu conheci o quê? A imunidade inata e a imunidade adquirida, que são as duas divisões básicas do sistema imune. Na verdade, a gente divide isso só de maneira didática, né, Vanessa? Porque a gente sabe que é uma Ah, interação contínua. ótima fala, já gostei É, disso, porque o tempo é. inteiro, quando a gente fala em metabolismo, vai falar de nutrição, eu até, Janato, uso esse argumento com o pessoal da área esportiva. Gente, não é o aminoácido não entra sozinho, é degradado, ressintetizado, pós-absortivo e vai parar exatamente aonde tu queres. Perfeito. Existe uma interação, existe uma situação metabólica que vai predominar. Outra coisa que eu vejo muito é anaeróbio ou aeróbio. Gente, olha só, morto não faz exercício físico. Então, precisa entender de que tecido, de que situação você está falando. Muito bom, realmente, viu? Um É beijo bem grande, isso. viu, Ailton? Prazer Um imenso. beijão, Ailton. Saudades também. Ele falou que o livro saiu, é um livro que eu tenho uma participação lá junto com ele, tá bem legal mesmo. Parabéns, viu, professor? Que legal, parabéns para vocês. Eu Meu acho áudio tá que baixo? Deixa eu ver se aumenta, David. é, Melhorou? isso.
Para mim tá ok. Aí a galera pode ir falando aí, tá? Se o meu também tiver algum problema. Bom, então, a gente acredita que, no geral, quando a gente aborda a questão da imunidade inata adquirida, eu levei uma porrada esses dias, porque a gente estudava isso e falava assim, a imunidade inata não tem memória. Então, ela sempre tem uma ação que é igual, ou seja, se eu tenho um agente estranho, eu vou fazer fagocitose e acabou. Não interessa quem seja, a célula não consegue detectar a diferença do antígeno que está presente e sempre é a mesma reação, que é o que a gente chamava da imunidade inata. E, obviamente, a coordenação da resposta imune continuaria com o acionamento da imunidade adquirida. Aí a gente teria os linfócitos como as principais células e, de maneira bem didática, eu sempre, quando dava aula, explicava assim, a única célula que produz bombas, que são os anticorpos, são os linfócitos B. Eu falava bomba para a galera não esquecer para associar com o B. Por que será que associam, né? Sim, eu falava, olha, não esqueçam que essa imunidade nós costumamos chamar de imunidade humoral, porque ela acontece na corrente sanguínea. Ela não precisa ter um contato célula a célula, enquanto que os outros linfócitos e as outras células, a gente tem uma imunidade celular, que é contato de célula com célula. A gente precisa reconhecer o antígeno para produzir uma resposta, né? E a segunda coisa que eu explicava, Vanessa, nas aulas, que eu acho que era simples, era que para ocorrer essa coordenação da resposta imunológica, a gente precisava de sinalizadores, moléculas que fariam esse intercâmbio entre as células imunes. E aí eu citava citocinas. Falava, bem, para que servem as citocinas? Na época, as citocinas não eram nem consideradas hormônios ainda, e a gente hoje considera citocinas hormônios. Na época, eram considerados sinalizadores. Quando eu fiz meu doutorado nos anos 90, eu lembro que eu fiz com a Silvia Cozzolino, mas estava lá no ICB com o Rui Cury, né? Toda essa parte esportiva, metabólica, eu aprendi com esse grande mestre, né? Um dos maiores de todos. E ele falava muito, ele dizia assim, não existe avaliar a imunidade, resposta inflamatória sem citocinas. Porque eu vim da clínica, Jô, então a gente usava uma proteína C reativa. E ele dizia, ok, mas isso vem de muitos lugares. A gente tem que entender as vias, os caminhos. E ele falava que as citocinas eram o start, né? Ele usava muito esse termo, né? Nos anos 90, quando a gente começou esses estudos, elas eram estudadas por conta do start, o que elas causavam nas células e, consequentemente, nos sistemas, né? E depois, tardiamente, descobrimos que elas são produzidas pelo músculo, pelo tecido adiposo, pelo cérebro, que elas atuam no metabolismo. Eu acho que o primeiro paper que me causou muito, assim, foi assustador para mim, foi um paper que eles pegaram obesos, fizeram infusão de L6, e aí mediram a chegada de ácidos graxos na corrente sanguínea, metabolismo como um todo, e mediram os hormônios. E aí eles percebiam o quê? Que a ação lipolítica e controladora da glicemia, da interleucina 6, ela ocorria antes da parte hormonal clássica, antes do cortisol, antes dos hormônios. Aqueles trabalhos acho que mudaram totalmente a nossa visão, né? E aí veio aquela coisa de comunicação entre os tecidos, que hoje é muito discutido. E a minha base no sistema imune foi muito dura, porque a minha biologia era muito ruim e eu tive muita dificuldade no começo. Quando eu cheguei no laboratório fazer mestrado, a professora Cláudia falou assim, aqui não tem citômetro de fluxo, então você vai ter que coletar o sangue, colocar numa plaquinha e fazer um esfregaço. Eu falei, professor, o que é isso? Ela falou, tu vai ter que colocar o sangue lá do nadador que você coletou, vai colocar lá e vai colocar um corante, e depois vai aparecer para você isso aqui. Essa foto que eu estou mostrando para vocês é da época do meu mestrado, olha só. Que legal! Então aqui, de uma maneira bem didática, a gente consegue ver, os monócitos que estão em grande população na nossa corrente sanguínea, que tem uma característica específica. São células que têm mais citoplasma, mais avantajado, e também um núcleo maior. Quando a gente olha para os neutrófilos, especificamente os neutrófilos, eles têm um núcleo grande, mas um citoplasma menor em relação ao monócito.
Então, numa microscopia como essa, a gente consegue ver bem a diferença entre as células. Sendo que o neutrófilo, ele pode ter um formato de bastão, que é esse que vocês estão vendo aqui, ou ele pode ser segmentado, que é igual esse outro que vocês estão vendo aqui. E isso pode mudar num exame de sangue de vocês. Quando vocês forem fazer o exame de sangue, vai aparecer segmentados e bastonetes. Lembrem disso. Os segmentados são os neutrófilos mais velhos. Os bastões são neutrófilos mais novos. Se você tiver com muito neutrófilo bastonete, pode ser que você esteja com algum tipo de infecção. Os plantonistas, os caras que trabalham em UTI, eles usam muito esse desvio do hemograma para caracterizar alguma infecção. E o linfócito clássico, né? Um núcleo avantajado, arredondado, porém com pouco citoplasma. Então, pela própria morfologia da célula, num simples esfregaço sanguíneo, a gente consegue ver a diferença entre as células. E como é que eu fazia isso, Vanessa? Eu pegava um microscópio e ficava contando os quadrantes. Aí tinha uma maquininha do lado, parecia uma máquina de escrever, que eu ficava apertando o botãozinho. 1 linfócito, 2 linfócitos, 3 linfócitos. Sendo que hoje, quando Que você vai no loucura, né? laboratório... E hoje é totalmente automatizado isso. Poxa, Eu lembro que eu comemorei quando eu recebi uma pipeta que tinha umas 5 ponteiras. Imagina, aquilo era o auge da modernidade, porque a gente fazia tudo à mão, coletava o sangue, centrifugava, fazia esfregaço se fosse preciso. Eu ainda fiz na farmácia lá da USP, né? Então, realmente, a gente tinha essa... Eu trabalhava com nutrientes que tinham que estar... O ambiente não podia estar contaminado. Então, eu tinha que desmineralizar em ácido. E a gente punha a mão na massa. Você sabe que depois eu fui para o Primo Rico e fui para a Unifesp, na época do pós-doc, e eu vi, assim, eu comecei a orientar o pessoal lá com o Marco Túlio, e eu via, não fiquei, não terminei, tá? Eu acabei, já era coordenadora de pós, acabei decidindo abandonar, mas foi uma experiência fabulosa. Eu cheguei a montar o serviço de nutrição do Instituto de Sono, lá com o Kofic e o Túlio, mas foi surpreendente que eles pediam 150 exames. E eu, primeiro, como professora de metodologia, eu questionava, né? Mas qual é o raciocínio? Por que você está fazendo isso? E segundo, eu disse, gente, não vai dar tempo, não vai dar tempo. E daqui a pouco o povo vai, que tempo, Vanessa? Isso a gente pede, solicita, vai para o laboratório e volta o resultado. E eu no outro realmente, dia, eu as mesmo coisas mudaram. mudaram Muito e... legal. Olha Poxa, só, Jô, pela intimidade que nós temos, eu vou falando junto, porque aí eu vou lendo sim. as perguntas do pessoal. Tá. Que tomar uma aspirina todos os dias, uau, falamos disso ontem, ajuda na prevenção da trombose e insuficiência respiratória. E que o Covid causa, e um tipo de trombose nas células. Eu acho que nós estamos na Pô, introdução ainda, Pri, mas tudo bem, vamos lá. não, eu acho que até a professora Vanessa pode falar até melhor, né, dessa parte, mas na minha opinião a questão tudo é o controle da dieta, os macro e micronutrientes estando calculados, o nutricionista é que vai te falar, olha, você, pela dieta que você faz, é importante você fazer uma suplementação de vitamina C ou não, né? Eu não vejo nenhum problema, a vitamina C é um manipulado extremamente barato e, né, em linhas gerais, provavelmente não tem nenhuma contraindicação. Porém, cabe ao nutricionista avaliar o macro e o micro e decidir se é necessária a suplementação ou se a dieta oferece, né, por via dos Ela alimentos, a falou no quantidade caso necessária. da aspirina. Aham. E daí, assim, ó, o que a gente comenta? A aspirina, ela altera uma resposta inflamatória da COX, mas em nível estomacal. Então, ela age por um lado e, por outro lado, ela tem como efeito colateral descobrir as células da mucosa estomacal. Então, realmente, isso pode levar a uma resposta inflamatória. Mas aí eu desconheço se ela vai estar associada nessa prevenção, hein? Eu acho um pouco
um pouco Bem difícil. precoce afirmar Bem isso, difícil. mas ok, eu posso desconhecer essa informação. Eu vejo que é assim, Ah, as pessoas, Vanessa, que têm uma nutrição muito pobre, talvez em algumas situações o uso dessas substâncias de maneira exógena ou mesmo no formato, mesmo que não seja vitamina C em si, eu acredito que pode ser interessante no sentido de manutenção, porque se a pessoa não consegue se alimentar para ter isso de maneira suficiente, eu não vejo muito problema. É que tem gente que está muito manipulado sem precisar, porque já tem a oferta nutricional dessas substâncias. Para ter uma interferência em ativar a ciclooxigenase ou também ter uma interferência em inflamar, você tem que pensar em algo muito grave. Você teria que ter o cara sentindo disso. Eu acho que e não só difícil. e é uma resposta a longo prazo, das duas uma. Né? E isso é uma coisa que a gente vai conversar um pouco, gente. Deixa não, e Pri, por favor, não peça desculpas. Toda dúvida é bem-vinda. O máximo que pode acontecer é a gente não saber. Mas a gente vai falar um pouco disso, né? Que eu vejo muito, Ju, agora. Toma shot de não sei das quantas para melhorar a imunidade. Como se eu fosse fazer isso hoje. Eu fumo, bebo, sou sedentária. Tenho um histórico clínico familiar de doenças, tenho patologias, tenho sintomatologias, a unha já está quebradiça, eu já tenho insônia, blá, blá, blá. E aí eu tomo um shot e amanhã estou protegida, o meu sistema imunológico está melhor. Inclusive é um conceito que, me perdoe se estou falando bobagem, mas é um conceito que me ofende um pouco. Melhor imunidade. Quando eu tenho um paciente com SIDA, um praticante de atividade física extenuante, ok, eu vou melhorar a imunidade porque ela está deficiente, imunossuprimido. Mas se ele está eutrófico, gente, para de gastar com bobagem, porque você não vai fazer esse up, não é isso, Jô? Tô certa Isso, em falar não, isso? perfeito, perfeito, perfeito. Eu acho assim, nessa época de Covid, eu fico chateado porque muita gente fica vendendo, fortificador imunológico e não sei o quê. Eu falo, Ai, pelo que bom. amor de Deus. Aí É, o cara, igual você falou, né? O povo acha que é mágica. Em vez de entender que a nutrição crônica, diária, é que te protege, e não o manipulado que você toma um dia. Por exemplo, eu posso falar assim, no meu caso, eu sei que eu não consigo ingerir na minha dieta a quantidade suficiente de ômega 3. Então eu gosto de tomar ômega 3 porque eu não consigo atingir. Mas eu não fico achando que eu tomar ômega 3 eu vou desinflamar, vai ser a coisa, eu vou salvar, eu não vou ter câncer. ótimo. É ridículo Sensacional. pensar isso. É uma confluência de fatores, né? Que te predispõe a ter câncer, que te predispõe Até a ter porque, uma enfim, infecção. quando você entra com o suplemento, você está tratando uma consequência e não a causa. Não sei, Perfeito, entendesse? No perfeito. teu caso é o exercício extenuante. No caso de um paciente com SIDA, é outro tipo de infecção viral. O Covid é um outro tipo, a própria gripe por si. Então, as pessoas têm que entenderem isso, o estado metabólico e a história desse organismo. Porque eu É estou sempre só assim. tratando um sintoma e não a causa, não sei. Perfeito, perfeito. Olha, eu sei que a galera tá louca para eu falar logo de exercício. Eu estava É, pensando que eu tô ia vendo, conseguir. já. Eu Não achei que eu pode ia não, conseguir. volta. Tá bom, gente, paramos o papo. Entra na Eu veia achei aí, que eu ia. professor. Eu achei que eu ia conseguir estender um pouco essa parte básica do sistema imune, mas eu sei que não vai dar. Deixa eu só. Fecha, dá uma resumida É, só para a gente fechar e vamos sim, que o isso, pessoal isso. já está. Então vamos assim. Qual é um dos livros que todo mundo conhece de sistema imune? É o ABAS, né? É uma bíblia do sistema imune. Essa tabela aqui, ela está presente lá no ABAS. Então ele mostra uma divisão hipotética, didática da imunidade inata, mostrando que ela não teria memória, que a diversidade dela seria limitada e que as principais células seriam os neutrófilos, os macrófagos, aquelas células que vão fazer fagocitose. E aí existe uma discussão sobre as células NK. Se elas estão ali ou aqui, talvez nas duas, aí já é uma semântica. E a questão da imunidade adquirida, que é onde teria em tese a imunização, o efeito da vacina, a geração de células de memória, e ela seria regida em tese pelos linfócitos. E as únicas células
produtoras de anticorpos também seriam os linfócitos. Porém, o que acontece, professor? A gente vai estudando e vai vendo que não sabe nada, né? Eu preparei um presente para a galera aqui, que foi um paper que saiu recentemente na Science, uma das maiores revistas do mundo de ciências, né? Então, olha o título do artigo para quebrar a nossa perna. Imunidade treinada, uma programação de memória para a imunidade inata. E aí, o Jonato teve as pernas quebradas. Ou seja, a imunidade inata, professora, descobrimos que, mediante a infecções, vacinação e vários challenges, né, desafios que o sistema imune tem, por incrível que pareça, ela pode se tornar mais eficiente em desafios futuros. Então, o artigo ele mostra vários mecanismos extremamente interessantes, que eu não vou me alongar muito devido à nossa necessidade aqui, mas o que se sabe hoje? A imunidade inata tem sim a capacidade de responder mais efetivamente a uma nova injúria, isso é uma coisa bem interessante, e ela também pode se adaptar de forma negativa, responder de maneira pior, né? Incluindo até doenças autoimunes. Então, vamos pegar o exemplo de uma artrite reumatoide, que você está com um monte de infiltração de célula inflamatória em várias articulações e tecidos. Bom, e aí, olha só, o clássico que a gente sabia era o quê? Você tem uma vacinação ou você tem uma infecção, você gera linfócitos de memória, tanto T como B. Maravilha. Então, quando você tiver você vacinou contra a gripe, você, quando tem novo contato com a gripe, você já está imunizado. Aquelas células de memória já vão eliminar mais facilmente o vírus. Às vezes você enfrenta o vírus e nem descobriu que enfrentou. E o que descobriram aqui embaixo agora? Que, mediante a infecções e vacinações, as células NK, os macrófagos, os neutrófilos, mudam o perfil de receptores em suas membranas e se tornam células que respondem muito mais vigorosamente ao estímulo seguinte. Então, significa que a gente vai ter que sair do livro básico. É importante ler o livro básico, o Abas é uma bíblia, mas eu acho que tem professor e tem estudante que se apega demais ao livro e cria como se aquele livro fosse o totem da vida dele. Né? Cara, infelizmente é assim, você vai estudando e vai vendo que as coisas mudam. Então, uma coisa que eu posso trazer... Não é ruim, né, Jonato? Isso não é ruim. Isso não é ruim. Talvez o que eu possa trazer hoje para falar que eu acho relevante, além do básico da introdução do sistema imune, é entender hoje que a própria imunidade inata também tem o seu perfil de memória, que é diferente do perfil de memória da adquirida, mas sim, isso é possível. E é uma mudança que a gente vai ter que aceitar. Então, quando professores forem dar aula aí, quem for professor e está assistindo, e for falar aquela historinha de que a imunidade inata não tem memória, que não sei o que, nós vamos ter que mudar um pouquinho o nosso discurso. Tá? O jogo mudou, né? O jogo mudou. E não é como você falou, isso não significa que seja ruim. Não, claro que não, Jô. Sabe que eu vejo assim, né? Tô com a pós-graduação há 23 anos lá com o grupo. E a gente vê isso, eu vejo o professor ter ele se torna muito hábil numa explicação ou no domínio de um conteúdo, e aí ele tem um pouco de dificuldade para mudar a didática e às vezes o jogo. Não todo mundo, não estou generalizando, claro, mas a gente tem que sim aceitar essa diferença e se perguntar isso, como é que eu posso explicar isso? Até porque isso é importante para quando tu for falar de exercício de alta intensidade e ver como... Porque até alguém aqui comentou, o exercício é um imunomodulador, sensacional.
Não é afirmar uma situação, mas entender que se ele é imunomodulador, pode refletir positivamente ou negativamente. Perfeito. E aí, para introduzir a parte de exercício do sistema imune, me perdoe a minha falta de detalhamento no resto, porque nós não temos muito tempo. Eu queria mostrar uma curva muito... O professor ele se torna muito hábil numa explicação ou no domínio de um conteúdo, e aí ele tem um pouco de dificuldade para mudar a didática e, às vezes, o jogo. Não todo mundo, não estou generalizando, claro, mas a gente tem que, sim, aceitar essa diferença e se perguntar isso, como é que eu posso explicar isso? Até porque isso é importante para quando tu for falar de exercício de alta intensidade e ver como... Porque até alguém aqui comentou, o exercício é um imunomodulador, sensacional. Não é afirmar uma situação, mas entender que se ele é imunomodulador, pode refletir positivamente ou negativamente. Perfeito. E aí, para introduzir a parte de exercício do sistema imune, me perdoe a minha falta de detalhamento no resto, porque nós não temos muito tempo. Eu queria mostrar uma curva muito clássica, que é a clássica curva em J invertido do pesquisador David Niemann. Para quem não conhece a história do David Niemann ele era um maratonista, na verdade. Eu já tive conversas presenciais com o professor Niemann, é um fenômeno, né? Ele foi talvez um dos iniciadores do que a gente chama de imunologia do exercício, um dos autores mais importantes. E ele propôs, na época, um risco de infecções do trato respiratório superior, que as vias aéreas superiores são as que são mais afetadas pelo exercício, já que a gente tem como a primeira porta de entrada, né, de vários tipos de antígenos, nosso trato respiratório. Então ele mostrava uma seguinte condição: o cara que é sedentário, que está aqui, ele tinha um risco médio de ter infecção respiratória. Um cara que praticava o exercício moderado, ele teria um risco inferior ao sedentário, abaixo da média. E ele mostrava o quê? Que quando o sujeito fazia o exercício de alta intensidade, na verdade, ele ficava com risco aumentado de infecções respiratórias. Claro que eu vou explicar de onde essa curva surgiu e por que a gente tem que revê-la. Tanto é que anos depois, Vanessa, um outro pesquisador chamado David Malm, aliás, Christian Malm, ele publicou uma outra curva que ele chamou de curva em S. Então ele chamava atenção para um detalhe. Está lá alta intensidade aumentando o risco de infecções, mas está aqui um atleta de elite que treina mais pesado que todos os outros e não tem o risco aumentado de infecções quando treina com carga alta. Então, essa foi uma questão muito interessante. E aí, ao longo desses últimos anos, obviamente tivemos muitos debates, né? Primeira coisa, como que essas curvas foram formuladas? No geral, na época, a maior parte dos estudos era com maratona e triatlon. Nós tínhamos pouquíssimos recipientes. Então, o que eles faziam, Vanessa? Eles faziam os caras fazerem uma maratona em ambientes questionáveis do ponto de vista de temperatura, um ambiente muito rico para infecções, com várias pessoas juntas ao mesmo tempo, e colocavam que após a maratona, quando eles iam medir os parâmetros imunológicos, o cara estava ferrado. Estava com a citocina bombando, estava com uma queda momentânea de linfócitos. E aí, qual que era o problema disso? Esses estudos todos eram agudos. Essa foi um primeiro equívoco, porque eles compararam a resposta imune aguda e colocaram como tudo refletisse que o cara teve infecção, ou que ele ia ter a infecção, sendo que o estudo nem isso conseguia avaliar. Bom, aí, o que começaram a mostrar, na verdade? Que o percentual de infecções respiratórias em praticantes regulares de exercício, agora já estou falando de um dado crônico, ele é inferior ao das pessoas sedentárias. Então, tem dados demonstrando que, no geral, se você se exercita cronicamente, regardless of the intensity, ou seja, independente de ser vigoroso ou moderado, a princípio você tem menos infecções respiratórias. E agora eu estou falando de algo crônico, tá? Professor, um cara que treina muito tarde, dorme mal,
come errado, ele pode ter um maior índice de infecção respiratória. Porra, velho, o cara que faz isso vai ter um monte de riscos. Vai ter risco de perda de memória, de perda de cognição, de lesão, de estresse psicofisiológico. E o estresse psicofisiológico... Ele altera a capacidade microbiana. Outro dia eu estava lendo a atividade microbiana, o quanto ele aumenta a questão de infecções, não só respiratória, mas por conta de tudo isso, monotonia da dieta, bastante variáveis aí. Então, pessoal, para quebrar o mito do exercício causando imunossupressão, pelo amor de Deus, primeira coisa, vamos entender, a prática regular de exercício, incluindo exercício vigoroso, se bem controlado, com uma dieta equilibrada, tende a diminuir o seu risco de infecções. O efeito agudo, ele aparenta ser deletério, mas depois eu vou demonstrar que não é deletério. Por exemplo, no meu pós-doutorado, eu fui estudar o efeito de treinamento de força na apoptose. Na época, a gente achava que quando você fazia exercício e tinha apoptose, como você tá as células estão morrendo, a gente pensava assim, nossa, o cara vai se ferrar. Por quê? O que vai acontecer? Ele faz exercício, horas depois as células morrem, e depois ele pode, quando tiver um contato com agente infeccioso, ele pode estar com maior risco de ter uma infecção. O termo para isso que deram chamava-se open window, janela aberta, né? Janela de oportunidades. É como se você deixasse... É como se a gente deixasse o sistema mais susceptível. Bom, aí, Vanessa, a confusão foi o quê? Confundiu-se morte celular com algo negativo, ou seja, quanto mais apoptose, pior, e confundiu-se mudança da contagem de células em vez de mudança da função das células. O que pode ocorrer no geral, você não vai acreditar. Quando nós passamos por períodos momentâneos de apoptose, na verdade, existem dados mostrando que você tem um aumento da função das células que não sofreram apoptose. É como se você tivesse uma proteção para aquele período de janela. Faz sentido, porque eu sempre acompanhei ciência e prática. E São Paulo, além de ter acompanhado atletas lá junto com a equipe do Marco, enfim, né, orientado algumas pesquisas, eu acompanhava o pessoal lá do treinamento, enfim, e a gente fez um acompanhamento com quenianos na corrida de São Silvestre. Cara, assim, se tu fosse avaliar, dava vontade de hospitalizar. Eu conto essa história e ela é real, gente. Subnutrido, citocinas inflamatórias, assim, o cara vai morrer. Bombando, vai morrer. O cara ganhava a prova, saía caminhando bem. Em 3, 5 dias estavam treinando e olha, eles precisavam de 3, 4 mil calorias, ingeriam 800, 900 calorias, às vezes descalços, às vezes com tênis doado, quer dizer, toda uma condição clínica inadequada. Ou seja, a longo prazo o corpo se adapta, sem dúvida. Perfeito, perfeito. E esse foi um grande problema. Na verdade, eu vou conseguir mostrar, eu acredito aqui, a diferença do entendimento entre agudo e crônico. E antes de eu chegar nesse tocante mais específico, assim, do debater o agudo e o crônico, eu queria mostrar para o pessoal um artigo fantástico do grupo lá de Houston, que eles falam sobre o envelhecimento, as infecções virais persistentes e a imunossenescência. E aí a pergunta que os autores fazem, né, na verdade que o Simpson faz, ele pergunta se o exercício pode criar um espaço. Eu espero que eu consiga explicar para vocês o que significa criar esse espaço. Bom, olha só que maluquice, Vanessa. É o seguinte, o autor, ele mostra assim, quando você tem, por exemplo, citomegalovírus, o que acontece? São vírus persistentes que você não consegue eliminar e teu sistema imune está sempre reagindo para conter a herpes. Às vezes era para você ter tido alguma manifestação da herpes, mas você não percebe, não teve, porque o teu sistema imune foi lá e conteve, mas a herpes continua no teu corpo. Em situações como essa, o que foi demonstrado? Como o teu sistema imune se especializa demais para conter a herpes, você fica com um sistema imune envelhecido, parecido com o de uma pessoa de 70 para 80 anos. Então, olha a loucura, você tem um cara de 30 para 40, com um perfil imune no sangue, parecido com um cara de 70 para 80. Bem,
Essas células, inclusive, que fazem essa resposta para conter o seu... Só para quem não sabe, olha a loucura, Vanessa. Esses vírus de característica persistente, como herpes, eles estão presentes em torno de 75% da população. Só para assustar um pouquinho, tá? Várias e várias pessoas têm, inclusive os praticantes de exercício. Aí qual que era a loucura? Bom, faço exercício agudo, tenho estresse, tenho citocina, tenho cortisol, ponto, vou acabar com o meu sistema imune, as células vão entrar em apoptose, e elas vão mesmo. Só que sabe o que descobriram, Vanessa? Descobriram que quando você faz exercício, você tende a selecionar essas células mais velhas para entrarem em apoptose. Olha a loucura. Olha o que o autor demonstrou. Você começa a ficar com um percentual de célula velha, então o vermelhinho significa que você tem pouco espaço imune, porque você tem vírus persistentes, então você não tem espaço para células novas. Qualquer infecção adicional, você fica doente, porque você está com o sistema imune envelhecido. Quando você faz o exercício e você causa apoptose, por selecionar em preferência as células velhas, você consegue, olha a loucura, pela apoptose, você consegue criar uma retirada das células velhas e a tua medula óssea repõe com células novas. Então, na verdade, olha que legal. Se a gente compara aqui, ó, a gente percebe... Isso eles fizeram em qual período, Jô? Sabe? Na verdade, esse aqui é um estudo de revisão, mas eles têm vários papers que eles citam, inclusive do grupo dele, certo, com aeróbio e agora recentemente alguns com musculação. Eles acompanham de 3, 4 meses essa característica, alguns estudos, na maioria. Se você olhar aqui, ó, por exemplo, o perfil imune, né? Um cara normal teria ali de 5 a 21% no seu sangue de células senescentes, células velhas. Um cara com herpes, ele aumenta isso, Vanessa, para quase 41%. Então ele é um cara de 40 anos que está com o sistema imune de um cara de 80. Aí qual foi a cada? Eles mostraram que o exercício, por induzir a apoptose e a morte das células, ao contrário do que se pensava e do que eu pensava, em vez de criar algo negativo, cria um espaço para a medula óssea repor por células novas, competentes. Então, na verdade, deixa eu dar uma mensagem importante aqui para a galerinha. O exercício renova o sistema imune. A modulação que o exercício produz... Sabe o que eu estou estudando hoje? Eu estou estudando o efeito agudo e crônico da musculação na melhora da imunização. Então, nós estamos pegando, junto com o professor Guilherme, que você conhece, nós estamos fazendo o seguinte: a gente está pegando idosos que fazem a vacinação H1N1 e não fazem nenhum tipo de exercício, e a gente pegou um outro grupo de idosos que a gente fez uma sessão de musculação antes da vacinação e ficou meses depois da imunização acompanhando eles para ver se o exercício agudo melhorou a eficácia da vacinação. Eu não quero falar... Mas eles eram praticantes, não? Não eram. Aí eu vou ainda chegar lá. Olha a loucura, onde nós vamos chegar. Já tem evidência mostrando que o aeróbio já faz isso, tá? Ou seja, o exercício melhora a eficácia da vacinação. Caralho! Olha só isso. Desculpa o caralho, mas não aguentei. Não, tudo bem. Aí, fora isso, tem o efeito crônico. Vocês confundam agudo com crônico. O efeito crônico também ajuda muito, mas o que chama muito atenção é que foi percebido que apenas uma sessão já consegue melhorar a eficácia da imunização. E o que a gente está fazendo hoje nós estamos investigando... avaliar sistema complemento, Jô? Todos. Ó, Vanessa, para você ter uma ideia... Uau. Olha só, vai ser um show. Ó, o estudo é tão louco, esse estudo, é um estudo que eu ganhei a produtividade sem pequeno, para você ter uma ideia. O negócio é tão maluco que a gente está avaliando todos esses perfis celulares, ó.
Então, o que, que eu consigo? Cada CD desse é uma proteína de membrana que eu uso para identificar qual é o tipo de célula que está lá. E aí eu consigo te dizer se a célula é velha, se a célula é nova, se ela é uma célula imunocompetente. Assim, Vanessa, isso em negócio... vivo ou em humanos mesmo? Não, nós estamos fazendo em humanos, em idosos. E aí é onde eu queria chegar. Não, eu ainda vou falar mais uma. Nós estamos fazendo um idoso com insuficiência renal, tá? Idoso com insuficiência renal. Do caralho, do caralho. Assim, a gente ainda está terminando de coletar os dados, nós ainda vamos publicar, e nós tivemos um prejuízo agora de não poder coletar por causa dessa situação. Mas o tocante idoso e o tocante musculação é porque no idoso, o catabolismo muscular, a cardiodinapenia, a dinapenia do idoso, é muito importante a inclusão da musculação. Né? Então, a gente queria testar a eficácia do exercício de força, que não foi feito em outros estudos, porque a gente sabe que, do ponto de vista clínico, para o idoso, a musculação ela é fundamental. E a gente ia saber se ela tem um efeito similar no exercício aeróbio. Então, essa é uma questão muito interessante que a gente está avaliando. E também a questão da tolerância. Eles têm uma tolerância melhor para esse tipo de exercício. Você falou um negócio, Vanessa, que me chamou muita atenção. E eu queria te contar uma breve história. Você conhece essa revista que eu estou postando a foto aí? A revista, essa essa é a capa da revista. Tá? É uma revista chamada Exercise Immunology Review. É a maior revista de imunologia do exercício do mundo. Tá? E você está vendo que a foto da capa da revista é uma microbiota? Ali é uma microbiota, certo? Certo. E eu queria pegar um gancho. Isso, eu queria pegar um gancho de uma que eu queria mostrar. Nós conseguimos, esse paper que nós publicamos, o título dele chama-se Microbiota, uma perspectiva da imunologia do exercício. Esse estudo talvez tenha sido eu acho que talvez humildemente, uma das maiores conquistas da minha carreira como pesquisador, porque quando eu fazia mestrado, eu ficava lendo toda vez que saía essa revista, Exercise Immunology Review. Né? E ela nunca mudou a capa. A capa dela é igual. E aí nós fizemos esse estudo, Vanessa, e nós fizemos uma revisão e nós propusemos essa figura aqui, ó, de interação entre exercício e mudança da microbiota. Sensacional. Aí, você é top demais. Aí, quer ver uma, Vanessa? Muito louco. Olha que legal. Olha a figura, agora, olha a figura e agora olha a capa da revista. O que eles fizeram? Eles colocaram a figura na capa da revista, Vanessa. Foi a maior conquista acadêmica que eu já tive na minha vida. E aqui, eu não quero tomar muito tempo da galera, mas é só para mostrar que o exercício muda a família de bactérias gastrointestinais, sim, senhor, e que isso pode melhorar a resposta da imunidade da microbiota, que depois vai ter uma repercussão na imunidade sanguínea, humoral. Inclusive, Vanessa, a gente mostra, eu não quero tomar muito tempo, a interação que isso tem com vários nutrientes, incluindo ácidos graxos de cadeia curta, cadeia média. Tem um negócio maravilhoso em relação ao sistema imune hoje.
E a Não, microbiota. só essa sua fala já acho maravilhosa. Muda a microbiota local e depois isso dá uma repercussão maior. Porque as Diminui a pessoas depressão. acreditam, claro, aí é, é onde Olha só. está associado a vários efeitos. Muito, Mas, ela cara, publicou, parabéns, manda pra gente. Ó, a gente tem um grupo no Telegram que é o Conexão Nutri, onde todas as publicações, as referências que os professores estão mandando estão sendo colocadas, Jô. Manda pra gente que a gente coloca lá. Você. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar os principais artigos que eu abordei para você compartilhar com a galera. Olha só, Vanessa, nesse paper foi uma coisa muito louca, sabe por quê? Tem uma pessoa que lembra dela, eu vou te falar o nome dela é Lindy Castel. A Lindy Castel é a senhora glutamina. Ela, junto do Rui Cury, era ela a principal pessoa que publicou os primeiros, ainda não era o link para tipo assim, eu tinha lido tudo dela. Ela era do caralho, ela era uma das autoras mais reconhecidas do mundo. E a gente mandou esse artigo para a revista e o editor falou assim, olha, eu não posso aceitar o artigo de vocês, mas se vocês quiserem juntar ele com um grupo que está escrevendo uma outra parte, o grupo era o grupo da Lindy Castel. Aí, caralho, velho, meu nome tava ali, ó, gente, no meio dela. Olha ali, ó. E aí, eu acho que isso também foi... Não, foi a melhor coisa que... Uma das melhores coisas que aconteceu como pesquisador. Obviamente, então, quando eles entraram para fazer a revisão junto com a gente, o paper melhorou demais. Aí entrou toda essa outra história, a depressão, o cara que está com a microbiota fica depressivo, ele é obeso, ele está com a microbiota toda alterada, ele tem ansiedade e depressão causada pela microbiota. E aí hoje a galera está estudando esse eixo hormonal, né? É o eixo hipotálamo, hipófise, microbiota. Caralho, velho. Entendeu? É lindo, é topíssimo. Infelizmente, inclusive, a nutrição é a primeira coisa que a gente fala, começa no intestino. Para de se entupir de remédio, que esse tratamento começa no intestino. Perfeito, Vanessa. Aí põe mais remédio, altera mais ainda a microbiota e aumentam a consequência dessas comorbidades. Você está falando, João, é muito grave. Aí toma remédio para ter foco, toma remédio para combater a depressão, toma remédio para dormir, e aí vai um ciclo, gente, da indústria farmacêutica e não trata. Muito boa a fala. Eu acredito piamente nisso. Falta uma visão mais holística da saúde, né? Uma visão do sistema. Eu chamo de nutrição e saúde integrativa, porque daí você pega vários aspectos. Perfeito, perfeito. Veja bem, Vanessa. Mas, Jô, vamos lá, então. Vai conversando, explicando aí pra gente, porque tem sim essa crença de que o exercício aumenta a possibilidade de suscetibilidade a infecções respiratórias superiores. Perfeito. É agora. Eu já ia matar essa charada. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha. Olha, esse é de 2020, Vanessa. Eu selecionei só para falar junto com você aqui, ó. O exercício pode mesmo aumentar a suscetibilidade a infecções. O maior grupo de pesquisadores de sistema imune do mundo se reuniu num artigo de revisão para debater a questão
do sistema imune, exercício e infecções respiratórias. Bom, então os autores mostram uma figura clássica de carga de treino, estresse, mostrando lá que quando a carga é muito alta, poderia aumentar as infecções. Bem, só que quando você vai ler o artigo, você entende que no final os autores falam o seguinte, para surpresa de todos. Hoje, não há nenhuma evidência, de que o exercício, mesmo com carga alta, sozinho, isoladamente, possa aumentar o risco de infecção respiratória ou possa causar imunossupressão. Nós fizemos uma revisão de um cara que defendeu o doutorado aqui na UCB. Ela foi publicada na Frontier. Para e repete isso com calma, porque eu li um artigo ainda agora, de 2020, afirmando a conclusão do artigo que era um fator causal do risco de infecção em atletas. Perfeito, perfeito. E até para aproveitar, Vanessa, é bem didático, ó. Ele mostra aqui, ó, que os fatores de confundimento que temos na literatura têm muita relação com isso, ó. Você está numa maratona que está cheia de gente, o maior risco de infecção. Você não faz a higienização adequada, está cheio de vírus no local. Você viajou de avião, você dormiu mal. Quando você soma tudo isso, seria isso. Ele, inclusive, aqui ele comenta desde a fase aguda do exercício, de horas depois do exercício, até o efeito depois crônico. E eles são bem categóricos, Vanessa. Eles colocam o seguinte: exercício isoladamente não tem como causar isso. E, assim, claro que eu estou resumindo uma história enorme aqui, né? Claro, de anos. É até do Campbell, que eu dei esse artigo, e eles ainda fizeram essa comparação. O título era uma provocação assim: se isso pode afetar, deixa eu ver se eu acho ele aqui, a função imunológica. Já está aqui, ó. Pronto. Olha aí, ó. O mito, ou seja, eles trazem como mito. Eles falam que é mito que o exercício pode causar imunossupressão. Claro, vamos lá. Muito bom. No trabalho anterior ali, que eu acho que talvez seja um trabalho um pouco mais sólido, que ele é uma revisão mais assim, os caras brigam no paper, naquele outro paper. Eles falam assim, para não falar que o exercício não causa imunossupressão, se a gente considerar aqueles fatores de interação, como sono, viagem, ambiente, e considerar a presença de doenças crônicas, aí a gente poderia ter algum tipo de risco, se o exercício for prescrito de maneira equivocada. Digamos que eu pego um cara com insuficiência renal, já imunodeprimido, e trabalho com uma carga muito alta do treinamento, aí eu poderia ter uma situação de risco aumentado. Para os autores, juntando o trabalho do Campbell e do Turney e esse outro que eu mostrei agora, basicamente essas são as únicas condições, Vanessa, para não falar que não tem nenhuma condição, sabe? Então, a gente sabe, vamos lá, é simples. Um dos fatores mais determinantes ou de maior risco para a Covid é a obesidade. Então, é meio óbvio que se eu tenho um cara puta inflamado, já com o sistema imune todo alterado, e eu der uma carga errada de exercício para ele, é meio que óbvio que eu crio um risco, sim. Mas a ideia é só mostrar que, no geral, um atleta, se ele estiver bem acompanhado da nutrição, se ele estiver descansando bem, ele vai treinar pesado, só que ele vai também treinar leve, ele também vai descansar, e não é pelo fato dele treinar pesado que ele vai ter infecção respiratória. E, na verdade, nem
outro tipo de problema no sistema imune. E para dar de presente para a galera entender um pouco melhor, a gente já sabe que a nutrição pode prevenir câncer, ele pode acelerar o tratamento e melhorar o tratamento de câncer. Eu queria dar um presente para a galera aqui, ó, Vanessa, com esse artigo aqui, ó. O exercício pode modular. Isso. O exercício pode modular. Esse exercício, esse paper é muito legal, né? É muito massa. E aí, ó, do Campbell, né? Esse é o do Campbell, maravilha. Esse aqui, Vanessa, dos chineses aqui, eles mostram que o exercício ele pode inibir o ambiente tumoral. É do caramba. Então, aqui a gente vê uma figura em que você tem um sujeito que é sedentário e que a vascularização do tumor, ela fica facilitada, né? A gente vê que o tumor está fazendo angiogênese aqui. Quando você tem esse cara, quando tem posição sedentária, quando você tem esse cara que se exercita, tem vários aspectos que o exercício faz, tanto para prevenir o aparecimento de um câncer, ou também como para melhorar o quadro clínico do cara com o câncer, que existe essa confusão. Ah, o exercício previne? Não, o exercício previne, mas você mesmo assim pode ter o câncer. E o que se sabe? Em pessoas como que se tudo exercitam... em câncer, tá, Jonato? A dieta também. Não existe alimento que cure câncer ou impeça você de desenvolver o câncer. Não existe, gente. É prevenção. Eu falo, Jô, que são os fatores promotores da doença e promotores de saúde. Esse é o jogo. Tá? Perfeito. Não cura com alimento também, não. Perfeito. E, assim, o que os autores basicamente colocam ali, Vanessa, é que tem vários mecanismos pelos quais o exercício, ele tanto pode diminuir o crescimento tumoral na presença do câncer, e ele também pode prevenir o aparecimento de câncer. Então, isso é conhecido. E, assim, por incrível que pareça, a literatura de câncer e exercício, ela é muito rica hoje em dia. A gente não tem pouco estudo com câncer e exercício. A gente tem, na verdade, muitos estudos com câncer e exercício. Claro, existem alguns tipos de cânceres mais raros que a gente tem dificuldade de entender como funciona. Mas o que eu posso dizer? No geral, o exercício aumenta a atividade citotóxica das células NK. E as células NK, que são as células matadoras naturais, elas são células especializadas na eliminação de vírus e na contenção de tumores. Então, tem estudos, por exemplo, com idosos que foram submetidos a 16 semanas de musculação, que após 16 semanas de musculação, eles tinham mais atividade citotóxica de célula NK, e tem estudos mostrando, gente, com rato até regressão de tamanho de tumor. Mas, enfim, eu não tenho tempo para falar de tudo isso, né? Mas, assim, do ponto de vista prático, para a galera entender essa live, Vanessa, eu também queria mostrar uma coisa para a galera não se confundir. Porque quando você pega um exame básico de sangue, o que você tem é só isso aqui, ó. Você tem apenas o que a gente chama de contagem. Então você tem aqui, ó, os leucócitos totais, os neutrófilos, as células possíveis envolvidas em alergias e tal, eosinófilos e basófilos, que vai estar bem pouquinho no seu sangue, os linfócitos e os monócitos. Então,
Qual que é que as pessoas acham? Que quando você vai se exercitar, ou quando você vai ter um problema no sistema imunológico, vai alterar muito essa contagem aqui, ó. Gente, pelo amor de Deus, essa contagem quase não se altera. E mesmo que ela se altere, é no sentido de agudamente diminuir ou aumentar, isso não significa nada em termos de proteção imunológica. O que significa proteção imunológica não é aumentar o número de células, é sim aumentar a função imune. A eficiência da função, até eu diria. Exato. E as pessoas ficam muito... É uma discussão que se tem, Jonato, quando vai... Porque o imune vai responder à resposta antioxidante. E aí eu questiono sempre isso. Para com esse papo de consumir isso, aumentei a imunidade. Até porque eu tive esse erro. Nos anos 90, quando eu estudei lá a suplementação da castanha do Pará, padronizei enzimas antioxidantes em humanos, né? Foi a primeira pessoa no Brasil. A gente entendia que aumentar a imunidade era fator de defesa. Hoje a gente sabe que não. Aumentar a atividade, tem que ver o porquê, o que está causando. Então, assim, perfeita a sua fala da gente colocar e dizer assim, olha, o que melhora é a eficiência de como está funcionando a defesa. E não, por si só, essa resposta, o número de células. Maravilha. E, ó, Vanessa, para a curiosidade do pessoal, eu vou citar aqui o trabalho de Gilberto, essa revisão que nós publicamos. Ela está publicada na Frontier Physiology. É uma revista de acesso livre, mas depois eu posso mandar o paper para vocês. Manda. A gente coloca no grupo Conexão Nutri, o link está na bio. Isso. E aí a gente fez a revisão da literatura sobre os efeitos agudos e crônicos da atividade de endurance, né? Sobre a resposta inflamatória e o sistema imune como um todo. Na verdade, é assustador. A gente pegou estudos com corredores profissionais, com corredores iniciantes, a gente fez uma varredura na literatura. Se achar um estudo que mostra que cronicamente o sistema imune piorou, mesmo sendo endurance, mesmo sendo corrida de longa duração, não teve um estudo. Não consegue achar. Não tem. Então, é o que eu falei. Resumo da obra. Para você piorar o teu sistema imune, fazendo exercício, tem que ter interação com outros fatores. Como nutrição, sono e o ambiente em que você se exercita. Jô, deixa eu só comentar uma coisa. Resumo mesmo. O Inês já está aqui me dando que nós temos menos de 1 minuto. Então, eu já agradeço. Obrigado pela tua doação, pela tua presença. Obrigado pela presença de vocês. Todos os dias a gente está com live para compartilhar saberes, ainda mais nessa fase de isolamento. Parabéns por ser esse gênio, esse ícone e compartilhar tanto conhecimento conosco, viu? Um prazer muito grande. Imagina. Eu agradeço, desculpa pouco tempo, mas
acho que é assim, tem que ser um brainstorm mesmo, um choque de informações. E é só esse resumo. Para o exercício, no geral, vai melhorar a sua imunidade, cronicamente falando. Para você ter um problema com exercício no sistema imune, você tem que estar fazendo uma série de outras coisas erradas. E fora isso, Vanessa, só agradecer pelo convite. E aí convite. eu chamo a atenção a um risco que é a monotonia da dieta, gente. Vamos parar esse papo de monotonia da dieta e pensar em compostos bioativos e micronutrientes para melhorar esse resultado. Perfeito. Minha amiga, muito obrigado.